Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar sobre como lidar com a rejeição. Como você lida com essa rejeição. Existem 3 pilares aqui fundamentais para que você possa lidar melhor com essa rejeição. Eu quero que você entenda que a rejeição é uma das feridas emocionais mais profundas, se não for a mais profunda, ok? Presta atenção no que eu estou te falando. A ferida emocional da rejeição é a ferida provavelmente a mais profunda, porque ela toca diretamente no seu direito de viver. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Quem viveu já a ferida da rejeição, essa pessoa ela acaba criando a crença de falta de merecimento, a falta de não merecer nada de bom na vida. Essa ferida, ela nasce na gestação. Ela nasce na gestação. E aqui, como eu sempre digo a você, sem julgar a mãe, sem julgar a sua mãe. Porque a gente precisa sempre compreender os contextos. Existiram contextos para que a sua mãe estivesse naquele momento daquela forma. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso está fazendo sentido para você. E essa ferida da rejeição, vivida ali na gestação, faz com que você leve para a sua vida essa falta de merecimento. E quando você, hoje adulto, vive alguma situação de rejeição, normalmente a dor é profunda. Por quê? Porque você já viveu isso, ok? Faz sentido isso? Então eu quero saber aqui, quem aqui sofre muito com a rejeição? Sofre de uma maneira realmente muito profunda. Porque assim, é da vida nós sermos rejeitados. Isso é da vida. Não estou falando ali da infância, ok? Mas eu posso chegar para você e falar o seguinte, você gostaria de fazer o Chega de Sofrimento comigo, que é um evento gratuito que eu vou fazer no dia 8 de fevereiro? E você pode falar o seguinte, não, eu não quero. É uma rejeição, você disse não para mim. Só que existem pessoas que quando elas levam esses nãos do cotidiano, que é da vida, volto a dizer, é da vida você receber um não, elas sofrem e caem num estado emocional muito ruim. E essas pessoas, algumas pessoas se identificaram aqui, já percebi isso. Quando você sofre demais com esses nãos que você leva, é porque existe algo que a sua mente já reconhece, algo que você já viveu. Então, essa ferida da rejeição, ela está o quê? Ela está aberta. Ela está causando dor em você. Por isso, Israelita, eita, é muito não mesmo, sim. E se você sofre com esses nãos, principalmente esses nãos do cotidiano, você acaba o quê? Perdendo a sua autoestima. E isso é o nosso primeiro pilar. Escreva aqui, autoestima. Você precisa recuperar a sua autoestima. Alguém com autoestima machucada, presta atenção, ela perde a confiança em si. Ela não consegue confiar em si. Ela não consegue confiar nas suas escolhas. Ela não consegue confiar nas suas decisões. E quando ela deixa de confiar em si, ela também não age. E toda mudança de vida ou toda prosperidade que você quer exige ação. Se você não agir, se você não entrar em ação, nada vai mudar na sua vida. Faz sentido isso? Coloca aqui um coraçãozinho para saber se isso está fazendo sentido para você. Não há como você transformar absolutamente nada na sua vida se você não entrar em ação. A ação é que muda a vida. Só que de tanto eu receber nãos, de tanto eu carregar essa ferida da rejeição, a minha autoestima ela vai ficando cada vez menor, cada vez mais machucada. Por quê? Porque é a falta de merecimento.
Presta atenção agora no que eu vou te falar. O seu comportamento, o comportamento que você tem na vida, é o que vai determinar os resultados que você deseja. Por exemplo, o resultado que eu quero ter saúde, né? Eu quero estar bem de saúde. Para isso, qual é o meu comportamento? O comportamento adequado para que eu seja saudável é me alimentar bem, fazer exercícios físicos, ter uma boa noite de sono. São pilares fundamentais, inegociáveis para você ter uma boa saúde. Faz sentido? Ou seja, o seu comportamento determina os resultados que você tem na sua vida. Então hoje, se a sua vida ela está longe dos resultados que você deseja, é por quê? Porque o seu comportamento não é adequado para esses resultados. Ah, Gato, eu quero ter uma boa saúde, só que eu quero continuar comendo no fast food, eu quero continuar não fazendo exercício físico e eu quero continuar dormindo 2 horas por dia. Eu vou ser saudável? Não, né? Acho que é óbvio para você que não. Você não vai ser saudável. Você provavelmente não vai ter uma boa saúde. Ou seja, o comportamento que você tem gera os teus resultados. Está fazendo sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho só para eu saber se isso está fazendo sentido. Bom dia, Joelma, seja bem-vinda. Várias pessoas fazendo sentido, legal. A Suzana, em alguns aspectos, ainda sofre com a falta de merecimento. A Luzinete, justamente eu. Essa falta de merecimento, ela é devastadora. Porque, lembra, a ferida da rejeição é uma ferida extremamente profunda. Porque faz com que a pessoa acredite que ela não mereça nada de bom. E aí, esse comportamento que a gente falou há pouco, ele é o resultado daquilo que você acredita. Então, se eu acredito que eu não mereça, qual é o meu comportamento? É de não merecimento. Se eu acredito que eu não sou boa o suficiente, é por isso que eu vou o quê? Continuar me comportando dessa maneira. Ô Gata, mas eu já tenho consciência disso, você fala disso todos os dias ou quase todos os dias, eu já entendi. Conscientemente, você até pode entender. A questão é que nós não somos apenas seres conscientes, nós somos seres que carregamos as nossas emoções e a nossa mente subconsciente. Escreva aqui, subconsciente. Por quê? A nossa mente subconsciente é como a caixa preta de um avião. Você já deve ter ouvido falar nesse termo, caixa preta. Quando acontece infelizmente um acidente aéreo, uma das primeiras coisas que a equipe de resgate faz, além, claro, de ver se existem pessoas ainda vivas, é buscar a caixa preta desse avião. A caixa preta contém todas as informações de voo daquele avião, inclusive minutos antes do acidente, porque dali dá para saber o que aconteceu, né? Se foi uma falha mecânica, se foi uma falha humana, você consegue entender. E nós temos essa caixa preta, que é essa mente subconsciente. É uma mente que guarda as nossas memórias de longo prazo. E essas memórias de longo prazo, elas vão desde o momento que você estava na barriga da mãe, desde os 3 meses de gestação. Então existem informações ali que mostram, por exemplo, aquilo que começou a gerar, por exemplo, a ferida da rejeição. A rejeição vivida pelo bebê dentro da barriga da mãe. E muitas vidas, elas foram transformadas nos últimos anos, através da hipnoterapia, através do que eu aplico na hipnoterapia, exatamente nesse ponto. Rejeição. Uma interpretação de rejeição. Por quê? Presta atenção. A gente olha a nossa vida, a gente aprende a viver a vida a partir do quê? De experiências que nós temos ao longo da vida. E essas experiências se tornam as interpretações. Como a gente interpreta o mundo. Então, eu
eu já usei ontem esse exemplo aqui, vou usar ele de novo. Existem pessoas que têm o quê? Medo de barata. E existem pessoas que não têm medo de barata. Apesar de ser um mesmo inseto, algumas pessoas têm medo e outras não têm medo. Por quê? Por conta das experiências e do aprendizado que você teve a respeito de baratas. Para algumas pessoas, como eu, que não tenho medo de barata, é apenas um inseto, é nojento, sim, porque anda no lixo, no esgoto e tal, mas, cara, se aparecer uma aqui, o que eu vou fazer? Eu vou usar a força da cadeia alimentar, eu vou lá e vou pisar nela e um abraço, acabou a vida da barata aqui na minha casa. Mas existem pessoas que vão entrar em desespero. Por quê? Porque elas aprenderam que baratas são os piores bichos, animais não, insetos, né, da história e que a sua sobrevivência corre risco. Então presta atenção, aquilo que você viveu na barriga da mãe, gerou interpretações. Interpretações foram criadas a partir daquilo que você viveu na barriga da mãe. Então esse primeiro pilar, que é a autoestima, ele precisa ser recuperado com urgência para você lidar melhor com a rejeição. E assim, autoestima não é apenas externo, porque, desculpa, Rosa, a Rosa, mal entrei já tá falando de barata. Pô, Rosa, desculpa, você foi a única ontem, aliás, que respondeu que tinha medo, né, pavor. Desculpa, Rosa, prometo que eu vou mudar de exemplo amanhã. Eu vou mudar de exemplo nas próximas lives. A autoestima, ela precisa ser recuperada e não é apenas externo. As pessoas confundem autoestima com apenas autocuidado. Autocuidado é importante? Claro que é. É uma parte importante da autoestima, mas não é apenas isso. Autoestima, recuperar a autoestima significa, por exemplo, você não aceitar mais desvalorização na sua vida. Você não aceitar relações de desvalorização. É você não aceitar ser, por exemplo, oprimida num casamento. É você não aceitar mais ser desrespeitada num casamento. Isso é você cuidar da sua autoestima. É você, às vezes, romper um casamento que só te desvaloriza. Faz sentido isso para você? É você não aceitar mais que pessoas te explorem, pessoas te enganem. Isso é recuperar a autoestima. Não é apenas externo. As pessoas acham que autoestima é apenas o externo. Eu vou num salão de cabeleireiros e eu vou ficar linda, maravilhosa, e aí a minha autoestima ela ficou maior. Talvez você se sinta mais bonita naquele momento, mas isso passa. Isso passa. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, a ferida da rejeição, ela pode hoje estar interferindo muito na sua vida, inclusive nas suas decisões, nas escolhas que você tem que fazer. Escolhas que são desde rompimentos, por exemplo, eu quero romper com um casamento, eu quero romper com uma profissão que me oprime. E isso, Jaque, a autoestima vem de dentro. Isso, Gabi, acho que é muito mais interno. Muito mais interno. A autoestima, o por fora é uma parte que ajuda, mas não é o essencial. Bom dia, bom dia, bom dia, Camila Alcântara. A animação da Camila sempre aqui. Bom dia, Camila, seja bem-vinda. E é por isso, presta atenção agora, para você recuperar essa autoestima, você precisa encontrar o segundo pilar. E eu quero que você escreva aqui, que é autoconhecimento. Escreva autoconhecimento. Esse pilar é essencial para você recuperar a autoestima. Por quê? Porque se você não se conhece, se você não conhece a sua história, se você não conhece as relações que você já teve ao longo de toda a sua vida, você não sabe por que você se comporta dessa maneira. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Não há como
Não há como você mudar aquilo que você não conhece. Então, se eu quero mudar minha vida, eu preciso me autoconhecer. E autoconhecimento é uma viagem profunda. É uma viagem que não é gostosinha. Não é uma viagem de primeira classe. Não é. É uma viagem que ela vai ter alguns embates, mas o que eu posso garantir, ela é libertadora. Bom dia, Zana, seja bem-vinda. Ela é libertadora. Ela é libertadora. Então, para você lidar melhor com a rejeição, primeiro pilar, recuperar a autoestima. Segundo pilar, autoconhecimento. Autoconhecimento. E as pessoas fogem do autoconhecimento, sabe por quê? Porque é muito mais cômodo você continuar do jeito que você está. É muito mais cômodo você não agir. É muito mais cômodo. Especialmente para quem? Para a sua mente de sobrevivência. A sua mente o tempo todo busca economizar energia. Ela quer que você não gaste energia com aprendizados novos, se arriscando. A sua mente sempre procura que você dê passos seguros. Então é muito mais difícil você mudar a sua vida se você não dominar a sua mente, os seus pensamentos, os seus medos. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Essa mente, ela está controlando você. Ela está te controlando, ela está fazendo com que você tome decisões e escolhas que não são boas para você. Por isso que você precisa assumir o controle da sua vida. É quando você assume esse controle da sua vida, é que você muda para valer. E eu sei que isso às vezes dá medo. Sabe por quê? Porque você não está acostumada a ter o controle da sua própria vida. Quem viveu a rejeição, e especialmente a ferida da rejeição, essa pessoa se tornou alguém facilmente manipulável. E eu sei que é duro, talvez você ouvir isso. Porque a dor foi tão intensa, e como eu disse há pouco, essa ferida ela é profunda porque ela ataca o seu direito de existir, o seu direito de viver, o seu direito de viver a vida. E aí, como a sua mente não quer que você morra, ela quer que você sobreviva, ela vai fazer de tudo, e quando eu digo de tudo, é de tudo mesmo, para você sobreviver. Entre outras coisas, você acaba se tornando escreva aqui, personagem. Você se torna um personagem. Você cria um personagem. E o personagem mais comum, o mais comum de quem viveu a ferida da rejeição é o personagem da boazinha, do bonzinho. Aquela que faz tudo pelos outros. É aquele e aquela que aceita a rejeição da mãe, inclusive sendo maltratado, destratado por ela. Aceita. Muito da relação, muitas coisas que acontecem numa relação entre mãe e filhos tem a ver com esse período gestacional. Por isso que entender o contexto da mãe, entender o que a mãe vivia naquele momento que você foi gerada, entender a relação dela com o seu pai, tudo isso é fundamental para que você possa o quê? Saber como mudar essa história. E muitas vezes o sofrimento que a gente carrega na nossa vida é um sofrimento sistêmico. É um sofrimento que vem de outras gerações. E aqui uma coisa que eu quero colocar para você, talvez um desafio. Você já parou para pensar que você pode ser a pessoa que vai interromper esse ciclo de sofrimento? Você já parou para pensar nisso? Que você pode ser a pessoa que vai romper esse ciclo de sofrimento? Por quê? Porque você aprendeu
muitas coisas através do quê? Do sofrimento da sua mãe. A rejeição que ela talvez tenha gerado aí na sua vida vem do quê? Do fato dela ter sido também rejeitada. E assim sucessivamente. E às vezes a gente pode interromper esse ciclo de sofrimento. Imagina se você tem filhos, filhas, você talvez hoje esteja repetindo padrões da mãe, mandando esse sofrimento que você aprendeu para sua filha, para o seu filho. E eu tenho certeza que você não quer isso. Por isso que você precisa tomar o quê? Uma decisão. Escreva aqui, decisão. Tudo começa por uma decisão para valer. Uma decisão de sair do sofrimento. Uma decisão que muitas vezes ela dói. Ela dói. Faz sentido isso para você? A Bruna, eu li que a ferida da rejeição é ativada pelo sexo oposto. No filho pela mãe, na filha pelo pai. É um padrão ou são exceções? Normalmente, teoricamente, você está certa, é pelo sexo oposto. Mas qual é o ponto aí? O que alguns estudiosos acabam muitas vezes ignorando, que é a lealdade emocional. Então o que acontece? Essa rejeição ela é vivida pela mãe. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que é muito comum. A mãe engravida e o pai rejeita, o pai não quer aquela gravidez, o pai pede para tirar, o pai some. Essa mãe se sente rejeitada. E essa rejeição, a criança, o bebê, ele só vai absorver de onde? Da mãe. Ele não tem como absorver isso diretamente do pai. Ele vai absorver da mãe. E aí o que acontece? Sim, essa rejeição, a causa, vamos dizer assim, a causa da causa é a rejeição do pai com a mãe e também como consequência em relação ao bebê. Mas a rejeição que é vivida primariamente, a rejeição que o bebê reconhece é a rejeição de quem? Da mãe. Faz sentido? Então por isso que a mãe acaba sendo esse caminho para essa ferida da rejeição. Tudo bem? Então esse é o segundo pilar. Vamos voltar aqui para os pilares. Autoconhecimento. E o terceiro pilar, para você lidar melhor com a rejeição, é fazer as pazes com a sua história. É curar as feridas emocionais. Escreva aqui, curar a ferida emocional. Isso deveria ser urgente na vida das pessoas. As pessoas deveriam colocar isso como prioridade, principalmente quando elas identificam essa ferida. Porque uma ferida aberta faz com que qualquer situação se torne um gatilho para você entrar num ciclo emocional de dor e de sofrimento. Então, se eu tenho uma ferida no meu braço, enquanto essa ferida não for curada, eu sempre vou estar olhando para o braço. Sempre que acontece, sei lá, alguma coisa, eu sinto um pouquinho de dor, isso tira a minha atenção. Tudo bem? A Zana, curar, fazendo sentido aqui. Boa, excelente, Zana. Então entenda que não há como você lidar com a rejeição se você não curar essa ferida da rejeição. Não dá. Você passar por cima disso é como se você colocasse um band-aid numa cratera. É como se você colocasse um band-aidzinho numa cratera, numa ferida muito grande. Porque essa ferida, qual é o ponto que você precisa compreender? Ela começou lá atrás, por exemplo, nessa gestação. Só que ela foi aumentando a partir do quê? Das suas experiências de vida. Por exemplo, quando você hoje está num relacionamento onde você sofre essa rejeição, essa cratera ela vai ficando cada vez maior. Essa ferida vai ficando cada vez maior. E aí, claro que o sofrimento também. O sofrimento passa a ser o quê? Cada vez maior. Entende isso? E é por isso que tantas pessoas estão sofrendo. Porque elas não curam as suas feridas emocionais.
Como eu disse, a ferida da rejeição, ela gera a falta de merecimento. Muitas pessoas que eu já tratei com a hipnoterapia, e até mesmo nas mentorias que eu dou, elas mudaram as suas vidas, por exemplo, em termos de prosperidade, quando elas curaram essa ferida da rejeição. Porque a ferida da rejeição ativada mantinha aberta a crença de não merecimento. Então eu poderia ter o melhor estudo, eu poderia ser a pessoa mais trabalhadora do mundo, a pessoa que faz um monte de coisa, mas eu não consigo, por exemplo, lidar com dinheiro. Eu não consigo ter dinheiro. Eu sempre estou numa situação de escassez. Alguém se identifica com isso aqui? Eu sempre estou numa situação de escassez. Por quê? Porque tem uma ferida aberta. Agora, se eu mantenho essa ferida aberta, é óbvio que eu não vou sair desse ciclo de escassez. E aí a escolha é sua. Continuar nesse ciclo de escassez ou sair dele. É uma escolha simples. Porque a decisão de não sair da escassez, ela está ligada ao quê? A você não curar aquilo que está te fazendo mal. Se você hoje tiver aí um vazamento na sua casa, o que você vai fazer? Você vai ficar sentada, vendo a água jorrar, ou você vai chamar um encanador para ontem? O que você vai fazer? Você vai chamar um encanador. Opa, eu tenho uma urgência aqui, ó. E as pessoas, elas se acostumaram a deixar aquilo que é importante para elas para depois. E você tem que deixar esse padrão para trás. Você não pode mais aceitar ficar nesse sofrimento, vivendo esse conformismo com uma vida que só tira os seus sonhos, que te frustra. Curar a ferida da rejeição é talvez o passo mais importante que você pode dar dentro desses 3 pilares aqui. Quando você cura essa ferida da rejeição, na raiz, você volta a ter forças para recuperar sua autoestima. E com autoestima você volta a confiar em si. E quando você confia em si, você entra em ação. E é a ação que transforma a vida. Isso é um processo. Só que as pessoas querem atalhos, então elas querem só entrar em ação. Então elas compram lá o curso de produtividade X, entra em ação. Só que tem uma ferida que está aberta. É o início de tudo. A gente precisa aprender a respeitar os processos. Existem processos, existem caminhos, existem passos importantes para você dar. Quando eu não tenho mais a ferida da rejeição aberta, a crença que está aqui na minha caixa preta agora é do quê? De que eu mereço, que eu sou merecedor. E se eu me sinto, se eu acredito que eu sou merecedor, o meu comportamento passa a ser do quê? De alguém que sabe que é merecedor. E aí esse comportamento gera o quê? Os resultados. Os resultados que eu quero. Então hoje, talvez a sua falta de prosperidade financeira, ela vem de onde? De feridas emocionais que você carrega. Enquanto você não olhar para elas e curar, desculpa, você não vai sair desse ciclo. Você não vai sair desse ciclo. E às vezes você vai precisar sim investir para sair desse ciclo. Porque você pode olhar e falar o seguinte: nossa, é muito caro isso que você oferece, por exemplo, o meu protocolo de hipnoterapia. Será que é caro mesmo? Ou será que ele se torna barato quando você põe no papel todo o custo que você tem no sofrimento? Começa a colocar no papel o custo que você tem, por exemplo, de viver no sofrimento. Custos como remédios,
Custo como psicólogos, custos como anestésicos, porque quando você está no sofrimento você come demais, você bebe demais, você compra demais. Começa a botar nessa conta aí. Quando você tem uma compulsão, por exemplo, por compras, o óculos que você compra, muitas vezes, não é porque você precisa. Você comprou esse óculos por quê? Porque estava doendo, você estava no sofrimento. Começa a colocar nessa conta. E aí você vai ver se é caro ou barato. Você tratar na raiz. Ah, Gata, mas as minhas circunstâncias me impedem, não dá, não tenho. As circunstâncias não definem quem você é. As circunstâncias não definem o seu destino. No momento que você toma a decisão, você gera o recurso. Você gera a circunstância. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. É simples. É simples. É o exemplo que eu disse no início aqui da pessoa que reclamou, porque eu mandei para ela um formulário para ela responder perguntas, para ela ganhar uma sessão de avaliação gratuita comigo, 45 minutos do meu tempo para ela. E aí ela reclamou porque tinha muitas perguntas. Tudo bem. Eu só disse para ela, tá bom, boa sorte, tá tudo bem. Cada um segue a sua vida. Mas essa pessoa, ela não quer realmente sair do sofrimento ainda, ela não criou a consciência. Por isso que o meu papel aqui todo dia é gerar essa consciência em você. Todo dia eu estou aqui para mexer com você, nesse sentido de você começar a entender que viver no sofrimento não pode ser algo mais aceitável. Você deveria ter muita raiva de continuar no sofrimento, de verdade. Você deveria se sentir ultrajada de se manter no sofrimento. Então por isso quero, guarda aí. Na segunda-feira eu vou abrir as inscrições para o evento que eu vou fazer no dia 8 de fevereiro, o Chega de Sofrimento. Gratuito, online, não tem desculpa. É gratuito. Você vai poder fazer da sua casa. Não tem desculpa. Não tem desculpa para você não estar. Ah, Gata, mas nesse horário eu não posso. Quem quer dá um jeito. Quem não quer arruma uma desculpa. Você está sabendo disso com antecedência. Só isso. Tudo bem? Era sobre isso então que eu queria falar com você hoje, sobre como lidar com a rejeição. Te falei aqui os 3 pilares: autoconhecimento, recuperar a autoestima e também curar as suas feridas emocionais, especialmente a ferida da rejeição. Isso fará com que você lide melhor com tudo e principalmente com essas rejeições que são contínuas e que te levam muitas vezes a um ciclo emocional ruim. Tá bom? Eu te vejo amanhã às 8h15 da manhã. Amanhã a gente vai falar sobre como lidar com o medo de não dar conta e se arrepender. Como lidar com o medo de não dar conta e se arrepender. É sobre isso que a gente fala amanhã às 8h15 da manhã, tá bom? Grande abraço, tchau!